Não, eu não ia gravar outro vídeo falando sobre as queimadas na Amazônia e agora no Pantanal, porque eu já fiz esse vídeo aqui que eu acho que ainda está bastante atual. Mas o arrombado tinha que dar uma entrevista, na verdade entrevista não, que esse cuzão da entrevista, ele fala para os seus apoiadores e aí eu resolvi pegar esta entrevistinha curtinha, não a entrevista, para ele falando com a porra dos apoiadores, esta fala curtinha para mostrar para vocês e para todo mundo que talvez ainda não tenha percebido que ele não é só imbecil, ele é canalha e mentiroso. Bora lá! Antes de mais nada, por favor, não esquece aí de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Confere na descrição que além das já tradicionais fontes, né, de tudo que eu falo aqui ou que eu comento, tem também nas fontes aí uma lista de canais anarquistas que seria muito fantástico se você se inscrevesse no canal dessa galera, beleza? Bom, vamos começar aí com a primeira parte da entrevista. Muito obrigada. Críticas desproporcionais à Amazônia e ao Pantanal, né? É verdade. A Califórnia está ardendo em fogo. A África tem mais fogo do que no Brasil. Será que não tem notícias? Vamos lá, fogo eu já pesquisei, na Califórnia. Não deve ter notícia, né? Já que ele falou que as críticas são desproporcionais. Veja a notícia dele aqui. Mas olha só, tem muitas notícias sobre fogo na Califórnia. Isso quer dizer que a gente não está ignorando também o que acontece na Califórnia. Veja você, então é mais uma vez esse arrombado mentindo. Isso sem falar, obviamente, que eu moro em São Paulo e não na porra da Califórnia. Eu não sou americano, eu não deveria estar tão preocupado assim com a Califórnia, ou pelo menos eu não deveria ficar mais preocupado com a Califórnia do que com a porra do Pantanal que está do meu lado. Não faz sentido esse tipo de argumento que essa galera usa, de que, olha, você está fazendo uma bosta aqui. Aí eles falam, não, mas teve aquela bosta lá, vocês não falaram daquela bosta lá, tá ok? Foda-se! Não faz sentido. Pô, ele é presidente do Brasil, não da porra da Califórnia. Ele tinha que se preocupar com o Pantanal, mas não, ele não faz isso, porque é um canalha, porque ele é favorecido por essa galera que está atacando fogo no Pantanal. Me desculpe, estou um pouco exaltado. Outro trecho. Nós tentamos com a regulação fundiária resolver essa coisa. Sabe quem foi contra a regularização fundiária? O INCRA. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Instituto esse, que é uma autarquia federal que foi criada durante a ditadura. Eles são funcionários do Estado, são funcionários federais. Eles são os caras que cuidam do cadastro de imóveis rurais. Os caras que cuidam do cadastro de imóveis rurais eram contra a regularização fundiária proposta. Puta que pariu, será que tinha algum problema nessa regularização fundiária? Mas tem mais. O projeto saiu por culpa do governo. Vamos ver aqui o que falou o deputado Marcelo Ramos do Partido Liberal do Amazonas, que era o relator desse projeto de lei. Sobre a retirada da pauta da PL de regularização fundiária, reitero que consta de um acordo com vários segmentos da sociedade. No entanto, alguns setores do governo desejam um projeto mais flexível e com limites maiores. Não tenho como avalizar isso, razão pela qual não aceitarei mudança no meu relatório, porque tenho compromisso com a garantia de titulação, crédito e adesão a programas governamentais aos pequenos produtores e agricultores familiares, com proteção ao meio ambiente e travas à grilagem. Como amazonense, não posso me afastar disso. Então, quem fez esse projeto sair, não ser votado, foi na verdade o governo do senhor Jair Arrombado. Outro trechinho. Terra aqui é que onde botou laranja aqui. Então o lobby é enorme para você não fazer a regularização também. Como vimos aí, quem retirou esse projeto foi a própria pressão do governo sobre o relator. Então a culpa é do governo. E sobre terras com laranjas colocadas por ONG, bom, é estranho, né? Ele ficar falando em laranja. Eu, se fosse ele, evitava essa palavra. Mas essa afirmação aí é tão absurda que ela merece o selo do Centro de Pesquisas Tirei do Cu. Outro trechinho. Pega fogo, índio, toca fogo, caboclo. Índio taca fogo no lugar que vive, o caboclo, que depende da floresta, como a galera que ali de Rondônia, Acre e aqueles estados mais ao norte que dependem da floresta para o seu extrativismo, né? Porque eles tiram
o látex e tal, essa galera vai tacar fogo na floresta, imbecil, não faz o menor sentido. O que faz sentido é essas matérias aqui em que a polícia já está identificando os fazendeiros que tacaram fogo na floresta. E é tão óbvio, porque o cara taca fogo na floresta, coloca boi lá, e aí, como ele está fazendo alguma atividade econômica naquela terra, ele vai até o cartório e consegue o direito de ser o dono daquela terra. É o que acontece o tempo todo. E que a porra da regularização fundiária que foi proposta pela medida provisória que ele publicou no começo do ano e depois pelo projeto de lei do Marcelo Ramos, só iria facilitar esse tipo de grilagem. Que imbecil! Tem a geração espontânea, né? No Amazonas, não, Pantanal, 43 graus de temperatura média. O ano passado quase não pegou fogo. Sobrou uma massa enorme, né, de vegetais mortos para isso que está acontecendo agora. Geração espontânea. A porra do Pantanal pega fogo, ele coloca a culpa do fogo no Pantanal até no nada, porque geração espontânea é um bagulho que acontece do nada, mas não nos verdadeiros culpados, que são os fazendeiros. Mas se fizesse algum sentido essa série de palavras que ele colocou uma atrás da outra e que não fazem sentido, tipo, porque o ano passado não teve queimada, então esse ano tem porque tem vegetais, enfim. Se fizesse sentido isso, a gente veria ano sim, ano não, grandes queimadas no Pantanal feitos por geração. Enfim, não faz nem sentido. Não faz sentido porque, olha só esse gráfico. Olha só esse outro gráfico. Esse ano é o ano em que a gente tem, nos últimos anos pelo menos, porque eu pude pesquisar, o maior número de focos de incêndio e de queimadas. E a gente está destruindo a maior faixa de vegetação da história do Pantanal num único ano. Então não faz sentido ele dizer que não, que dessa vez é por causa... Não, é dessa vez é porque o seu governo, seu arrombado, permite e estimula que caras, fazendeiros, destruam a vegetação para poder plantar soja, para poder criar boi, para exportar. E aí eu queria falar um pouco, para terminar, de agronegócio. Agronegócio não produz comida. O agronegócio produz commodities. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que você come não foi plantado, nem foi criado nessas enormes fazendas do centro-oeste e norte do país. O que é plantado e criado nesses locais é exportado para fora do país. Esses dados aqui são mais do que esclarecedores para você entender isso. 70% do que você come foi produzido por pequenos agricultores, não foi produzido pelo agro. O agro é morte. E o recente aumento do preço do arroz deveria deixar isso claro para todo mundo. A mais recente safra de arroz foi a segunda maior da história. Isso quer dizer, se funcionasse a questão da oferta e da procura, que o preço do arroz deveria baixar para a gente, certo? Como que os caras têm a segunda maior safra de arroz da história e a porra do preço do arroz dispara? Porque o arroz não é feito, plantado por esses enormes latifúndios, não é para você comer, é para exportar. Então os caras estão destruindo o Pantanal, estão destruindo a Amazônia para garantir a segurança alimentar de gringo, não a sua segurança alimentar. Você que se foda, porque um grande fazendão, que é o sonho dessa galera, que o Brasil se torne, não tem lugar para você, a não ser que seja como um escravizado, ganhando pouco e morrendo de fome o mais rápido possível. Por isso que não há opção dentro do sistema capitalista. Essa porra existe só para destruir o planeta, para que esse 1% que nunca sofre as consequências dessa destruição possam continuar tendo mais poder, continuar tendo mais grana. Não dá para a gente ficar trocando ideias sobre ecologia sem pensar que o que destrói a natureza não são seres humanos, como alguns imbecis estão querendo colocar. O que destrói a natureza é o capitalismo. Nós temos que superar essa porra antes que ela supere a gente e a gente morra. Todos.
Sim, meu querido, é o capitalismo que provoca a destruição, porque essa destruição é provocada na busca incessante de lucro, que é a característica fundamental do capitalismo. Então, liberalzinho aí, segura o choro, tá, querido? E é nesse clima de alegria e de felicidade que eu vou encerrando o vídeo por aqui hoje. Espero que tenham curtido. Um forte abraço e falou!